Você já aprendeu a transportar, a armazenar e como chegar ao ponto certo do seu chantilly. Nessa aula, vamos trabalhar melhor a aplicação do chantilly. Para essa aula, vamos utilizar uma espátula para alisamento do bolo. Vamos trabalhar também com bicos para mostrar as diferentes definições. E vamos também trabalhar com corantes. Utilizar corantes em gel, em pó e líquido e mostrar para vocês qual a diferença e qual o melhor a ser usado. Vamos para a aplicação do chantilly. Para essa aula eu vou utilizar um bolo falso, um bolo em isopor. Meu chantilly já está aqui montado no ponto ideal. Como já aprendemos, ele está bem cremoso. Então vamos para a aplicação no bolo. Alguns confeiteiros têm o costume de começar o alisamento pela lateral, alguns por cima. Não tem importância, tá? Qual maneira você se sentir melhor para começar é o correto. O importante é manter a cremosidade. O chantilly tem que estar sempre cremoso, como vocês podem perceber. A facilidade com que eu consigo aplicar ele no meu bolo. É sempre importante também utilizar uma bailarina. Esse prato giratório facilita muito na hora da aplicação do chantilly. Uma dica legal que eu dou para vocês também é que sempre que eu for alisar um bolo ou cobrir um bolo com o chantilly, nós alisamos o bolo tirando o excesso de chantilly. Então você sempre coloca uma camada um pouco a mais, um pouco mais grossa, com a espessura de um dedo mais ou menos, tanto na lateral quanto em cima do bolo, e depois, conforme você vai espatulando, você tira esse excesso do chantilly. Isso vai facilitar o seu trabalho e também não vai deixar o pão de ló, o bolo, aparecendo. Alguns confeiteiros também têm o costume de aplicar o chantilly com o auxílio de uma manga. Você também pode utilizar essa técnica. Você pode utilizar uma manga descartável de plástico ou também fazer uma manga com papel manteiga, fica a seu critério, e utilizar um bico, geralmente utilizar um bico perlé, onde você aplica o chantilly no bolo e depois faz esse trabalho com a espátula para ele ficar liso. Fica a seu critério qual a melhor maneira para aplicar o chantilly no bolo. Para mim, particularmente, não tem a necessidade de se utilizar a manga para essa primeira aplicação. Fiz essa primeira aplicação. Agora eu vou tirar o excesso de chantilly, como eu disse para vocês. Você pode utilizar a própria espátula que você utilizou para o alisamento ou com auxílio de outras espátulas, como essa, que também pode dar textura no seu bolo. Com o auxílio da espátula, nós vamos retirar o excesso de chantilly do bolo. Como eu disse para vocês, o excesso sai na espátula e fica uma camada correta cobrindo todo o bolo. Nesse processo de alisamento, é sempre importante você manter a espátula limpa. Porque senão esse excesso do chantilly pode atrapalhar você na hora que você for alisar o bolo. Com o auxílio da espátula, vamos fazer a quina, que também é tirar o excesso da parte de cima do bolo. Lembrando que é sempre importante limpar a espátula para tirar o excesso.
Uma dica legal que eu dou para vocês, para você fazer uma quina bem reta no seu bolo, é não ter medo de aplicar o chantilly no bolo. Como eu mostro aqui para vocês. Aqui faltou um pouco de chantilly no meu bolo. Eu vou ter que pegar a espátula e aplicar novamente para que não tenha essa diferença de degrau e na hora que você for alisar o bolo como aqui, você consiga fazer essa quina perfeita. Então eu vou voltar com a espátula, aplicar mais um pouco de chantilly no bolo para compensar o que está faltando aqui nessa lateral. Isso é importantíssimo para você conseguir fazer o degrau correto entre a lateral e a parte de cima do bolo. Pessoal, todo esse processo de alisamento, de decoração, vai depender muito de confeiteiro para confeiteiro, qual bolo, qual a decoração que você vai fazer em cima do seu bolo. Mas uma dica importante e muito legal que eu dou para vocês. Se você respeitar todo o processo de refrigeração do seu chantilly, fazer o batimento correto, você vai ter um tempo de até 50 minutos no mínimo para trabalhar com esse chantilly em cima da bancada. Então mesmo que você demore um tempo para decorar o bolo, mesmo que você vai procurar uma referência de decoração, se você respeitar todos esses processos, você vai ter um tempo, no mínimo, de 50 minutos para trabalhar com esse chantilly, até que você tenha que ter um retrabalho, ou seja, até que chegue ao ponto que você tenha que acrescentar mais chantilly líquido e voltar ao batimento para ele ganhar nova cremosidade. Coloquei um pouco mais de chantilly, vou passar a minha espátula de novo para tirar um pouquinho do excesso e acertar esse degrau na lateral. Retirei o excesso, agora eu consegui corrigir a minha lateral. Agora sim, com a espátula vocês vão ver que eu vou conseguir fazer a quina perfeita. Olha que legal, agora sim eu consigo fazer a lateral toda. Lembrando sempre de tirar o excesso da espátula. Vou até o meio do bolo e levanto. Olha como o batimento correto do chantilly facilita o nosso trabalho, né? O chantilly fica lisinho, sem bolhas de ar e o mais importante, o chantilly está estruturado. Posso colocar uma cobertura de ganache, de frutas, de geleia e não vai ter perigo dessa lateral cair ou de acontecer rachaduras no bolo, como às vezes é comum a gente entrar numa confeitaria ou quando você mesmo faz um bolo, decora. Depois de algumas horas você vê que tem trincas, né? O seu bolo está todo trincado, com rachaduras. Isso acontece porque você não fez o batimento correto do chantilly. Ele não está no ponto correto para se utilizar.